Saudações a todos e a todas. Eu sou professora e assistente social Denise Ferreira e hoje em nosso encontro participarei do segundo Congresso Nacional de Peritos Sociais, onde eu tive a grande honra de participar da primeira edição, falando da questão da perícia judicial, da perícia social, área também extremamente relevante para o profissional de serviço social. Mas hoje eu trago para vocês o tema da adoção afrocentrada, reflexões numa perspectiva decolonial e antirracista no sócio-jurídico. O tema abordado é pautado em 20 anos, de experiência, de expertise no Tribunal de Justiça na Bahia, onde desenvolvo minhas práticas profissionais e também nas pesquisas acadêmicas realizadas sobre a temática. O tema da adoção étnico-racial ainda é pouco discutido, mas se faz presente na minha prática profissional, nas minhas discussões ao longo da minha trajetória no sócio jurídico e ao longo da minha trajetória acadêmica. Assim, oferto a vocês o meu olhar técnico e acadêmico sobre o tema da adoção étnico-racial numa perspectiva afrocentrada, decolonial e antirracista. Então, vem comigo nesse mergulho e aproveitem esse momento. Forte abraço. Então, hoje eu preparei para vocês, né, um recorte um pouco do que eu venho trabalhando com a questão da adoção. Vocês colocaram bastante informações iniciais, né, sobre o tema da adoção e alguns constantes, né, para quem trabalha com a adoção. É um tema complexo, né, que a gente não vai esgotar nesse primeiro encontro. Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouco da adoção mesmo, né? Quem são essas crianças, de onde vem, um pouco dessa questão do perfil, para compreender que criança é essa, e as implicações que as colocam nessa condição de criança disponibilizada para adoção. E no nosso segundo encontro, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho a questão da instrumentalidade, a questão do trabalho do profissional de serviço social com a adoção, ok? Então, o próximo slide. A professora falou um pouquinho de mim, né? Sou Denise Ferreira, assistente social, mulher, negra, mestre em educação pela UFAL, especialista em serviço social e política pública UNB, especialista também em gestão pública, né? A minha área de concentração de trabalho é na área da perícia social, na questão da adoção com recorte étnico-racial, que é o que ultimamente eu venho colocando maiores esforços para os meus aprofundamentos. Atualmente, eu estou enquanto aluna especial do programa da UFBA, NEIM, enquanto aluna especial do doutorado, e tenho esse objetivo de estar aprofundando também a questão da mulher nessa condição de entrega voluntária e vários outros estigmas que perpassa a questão da adoção. Então, essa sou eu. Pode passar. Então, quando a gente fala em adoção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na conceituação. Eu vou trazer uma conceituação contemporânea, uma conceituação jurídica, né, onde do latim significa opção. Segundo Arnaldo, que é um jurista que tem muitos trabalhos falando sobre a questão da adoção, é uma ficção jurídica que cria o parentesco civil, ou seja, quando a gente fala em adoção, né, esse termo adoção, ele é simplesmente para ser utilizado naquele contexto sócio-jurídico quando a gente está trabalhando com essa criança ou com esse adolescente. Socialmente, é muito comum a gente ver algumas situações estigmatizantes, como um filho adotado, o sobrinho adotado, o neto adotado, né, que não condiz, na verdade, com o que a gente acredita que deve ser. Então, isso já faz parte da questão dos estigmas sociais criados em cima da questão da adoção. Então, o termo adoção a gente utiliza só nesse momento, nas várias de infância, enquanto o processo está em andamento, né? Há muito tempo atrás, a gente teve o primeiro escrito, o primeiro material jurídico brasileiro organizado, que foi em 1916, onde a gente já tinha o Instituto da Adoção.
naquele período histórico, dentro das certidões e dentro das documentações, havia uma distinção entre o filho biológico e o filho adotado. Então, talvez por isso também seja muito comum ainda hoje algumas famílias e socialmente falar desse filho adotado. Naquele período histórico também, a criança que era adotada, ele não tinha os mesmos direitos de uma criança que é adotada hoje. Então, é o que a gente chama que não era uma adoção plena, era uma adoção que era feita através de uma escritura civil, né, pública, que você ia lá no cartório, fazia a adoção, não precisava de intermediações do Estado, de vara de infância. Naquela época não era vara de infância, né? Era a questão do Código de Menor, bem antes, né, 1916, e não precisava do Estado, né? Era rápido? Sim, era rápido, mas aí a gente tinha uma série de problemas que ao longo das décadas só foram piorando. Por exemplo, quem adotava a gente não sabia quem era, quem adotava a gente não sabia qual era o objetivo, quem estava adotando a gente não sabia como dizer onde essa criança estava, né? E qual era o objetivo dessa adoção. Então, essa criança ela ficava completamente, na verdade, desprotegida frente ao Estado se tivesse qualquer problema frente a essa adoção. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tinha. Pode passar. Pode passar. E pensando também um pouco da questão da história da adoção, a gente vê que a adoção ela sempre ocorreu ao longo de diversos períodos históricos. Hoje a gente dá um grande salto e trabalha a adoção a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quando a gente vai aprofundar o Instituto da Adoção, a gente vê, por exemplo, em passagens bíblicas, como é o caso do Moisés, a gente vê a questão dos povos hindu, hebreus, né, que tinham por objetivo a adoção, né, na sua formação da sua sociedade, mas que esse objetivo de adotar não era o mesmo objetivo que a gente vê hoje, né? Era um objetivo centralizado na questão da família. Então, aquela criança que ia para aquela família tinha um objetivo de dar continuidade aos cultos religiosos, porque justamente para que essa família ela tivesse a continuidade dela social, ela necessitava que tivesse a figura de um filho e de um filho homem. Esse filho homem fazia a transição do mundo material para o mundo espiritual. Então, era necessário esse filho. Também naquele período histórico, bem antes de 1916, quando a gente teve o nosso primeiro escrito aqui organizado jurídico, né, já ocorria esse Instituto da Adoção, mas o objetivo, novamente, não era a centralidade na garantia de direitos ou na garantia dos direitos da criança e do adolescente. A centralidade era da família, era ter uma criança para atender às necessidades da família. E hoje o que a gente tem é um ordenamento jurídico que a centralidade está na garantia de direitos. De direito de quem? Da família ou da criança ou do adolescente? Não. A centralidade é na garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, a gente tem aqui o Instituto do Parentesco Civil, ou seja, essa criança ela passa a ser um membro dessa família, mas um membro plenamente fazendo parte plenamente, juridicamente dessa família, então ela tem direitos sucessórios, ela troca de nome, ela tem todo um amparo jurídico quando ela passa a fazer parte desse parentesco que é dito fictício, que passa a ser um parentesco sócio-afetivo. Então, diferente das outras legislações, né, antes do Estatuto, é uma adoção plena e total, é equiparado aos filhos biológicos. Então, uma vez adotada, essa criança tem todos os direitos como filho biológico fosse. Sucessórios, é irrevogável. Uma vez adotado, não existe ex-adotado. Uma vez adotado, vai seguir o fluxo e essa criança vai permanecer nessa família, a não ser que haja outros problemas, né, relacionados à família, como qualquer família, pode ocorrer a retirada. Peraí, que está aqui um pouquinho apagada. Deixa eu tentar aqui. Pode ampliar um pouquinho, Rebeca? Dá uma ampliação.
puder mais um pouquinho. Perdeu um pouquinho a nitidez. Então, deixa como estava antes. Assim tá bom, porque tinha perdido um pouco da nitidez. Bem, e aí a gente chega na Constituição de 88. Na Constituição de 88, a gente dá um recorte no artigo 227. É o principal artigo quando a gente pensa a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá, na verdade, ele sintetiza toda a responsabilidade do Estado frente à criança e adolescente. Então, é dever da sociedade, da família, do Estado, assegurar com absoluta prioridade a segurança de crianças e adolescentes. E, a partir daí, a gente tem o disciplinamento com o detalhamento com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse período histórico, né, a Constituição se compromete que é dever do Estado. E ele coloca uma ordem, primeiro da família, depois da sociedade e, por último, quando todos esses falham, aí é dever do Estado. Então, a gente segue essa ordem de prioridade. Então, e aí surge também a possibilidade do acolhimento institucional. Então, no próprio estatuto, ele acaba disciplinando também quando essa família ela não cumpre com o seu papel social de cuidado, zelo, proteção, do que se espera de uma família, existe a possibilidade do acolhimento institucional, que são os antigos orfanatos, que hoje as crianças elas ficam, né? Então, é uma instituição que tem por objetivo acolher essa criança e a gente vai ver como vai ser esse acolhimento. Então, a família, ela passa a ser uma família substituta, né? Essa família que acolhe essa criança, que adota essa criança, ela passa a ser uma família substituta e que tem por objetivo garantir justamente o direito à convivência social e comunitária dessa criança. Então, vejam bem que o objetivo ele muda completamente ao longo da história. A gente teve, ao longo da história, né, crianças que eram colocadas em família com o objetivo de sanar problemas da família, desejos da família, e agora a gente passa para um momento diferente, onde a família ela se coloca à disposição do Estado em vivenciar o papel materno e paterno. Essa família ela vai ser escolhida e o grande objetivo é que ela tenha a capacidade plena de assegurar o acesso a uma família, acesso à convivência social, comunitária. Vejam que aí a gente tem uma inversão total da questão dos papéis e da legislação. Então, esse é o grande diferencial da década de 90 para cá, quando a gente pega, por exemplo, os códigos de menores e as outras legislações que falam da questão da criança e do adolescente. Ainda no período do descobrimento, indo um pouquinho mais para lá, a gente via também algumas legislações que se falava da questão da infância, mas essas legislações elas davam ênfase à questão da criança, não, à questão do adolescente em conflito com a lei. Naquela época não existia a figura do adolescente em conflito com a lei, mas aquela criança que estava ali em situação de mendicância, que estava na rua. Então, no período colonial, principalmente, né, a gente fala que a questão da infância no Brasil surge com o processo de colonização, né, a gente não pode esquecer esse processo histórico. Então, a gente tem crianças e adolescentes abandonadas em situação de vulnerabilidade. Não surge, por exemplo, em 1916, nem com a Revolução Industrial, nem com todo essas outras revoluções que a gente vem acompanhando dentro do mundo capitalista. Na verdade, a questão da criança ela surge com a questão da escravidão aqui no Brasil. Então, a gente tem toda a diáspora africana que é trazido, né, sequestrado do continente africano, de seus países daqui para o Brasil, e a gente vê uma série de famílias que são desmembradas e jogadas cada um em um canto do país. Sem contar todo o processo de escravidão que ocorre aqui no Brasil, né, de mercantilização, onde as crianças elas são vendidas, separadas, né, as mulheres parem esses filhos são mercadorias, onde são criados, por isso que a gente usa esse termo criado, é um termo extremamente pejorativo, né, que remete a esse período histórico. Então, ele é criado para, a partir de uma determinada idade, né, 10, 11 anos, ele começa a trabalhar na condição de força de trabalho escravo. E aí a gente tem, no período colonial, um número grande também de crianças
na rua, praticando pequenos delitos, mas que a gente não tem uma legislação que dê conta dessas crianças, né? A gente tem as legislações trazidas do período colonial, então, Afonso Lina, algumas legislações de Portugal, que vai dar conta dessa situação de abandono, mas nenhuma vai trabalhar, por exemplo, essa distinção entre criança e adolescente, que é uma distinção mais contemporânea. E aí a gente só vai piorando a situação da criança no Brasil. Então, a gente vem com algumas legislações que têm por objetivo a suspensão da escravidão aqui no Brasil, onde o Brasil foi o último país, né, a suspender a escravidão e todas as pressões sociais que o Brasil economicamente sofreu. Então, a gente teve, por exemplo, a lei do ventre livre, que não muito serviu para a gente fazer essa condução, porque essa escrava, essa mulher escravizada, ela paria essa criança que era livre, mas ela não estava livre, o pai não estava livre, a família não estava livre, então quem ficaria com essa criança? Né? Então, esse dono de engenho, quando ficava com essa criança, ele queria uma indenização, porque ele teria que ficar com essa criança até uma determinada idade, até que essa criança pudesse sair de lá. Né? Então, a gente teve várias legislações que, na verdade, nada contribuíram para que a gente cessasse a questão da infância e a questão também social aqui no nosso país. Pode passar. E aí a gente começa a refletir, né? Quem são essas crianças, né? Quem é essa criança que vai ser meu filho? É uma pergunta que eu sempre faço quando a gente está trabalhando com habilitação para adoção, porque geralmente as pessoas que desejam adotar não têm essa noção, não é um profissional de serviço social, não é um profissional de psicologia que tem um aprofundamento sobre a questão da adoção. Então, a primeira pergunta que eu faço é: quem são essas crianças, né, que vai ser meu filho? Porque justamente o que vocês falaram no início, existem muitos mitos relacionados, né, à questão da adoção. Esses mitos, quando a gente vai aprofundar, a gente vê que tem sentido com a questão histórica, porque a adoção ela foi se modificando ao longo da história, né? Obviamente é dialética, faz parte do nosso movimento. Então, muitos desses mitos, ele vem justamente desses processos históricos que se permanecem no imaginário das pessoas e das suas práticas. Pode passar. E aí eu coloco, né, de onde vêm essas crianças e adolescentes. Uma das perguntas importantes para compreender a adoção étnico-racial e suas relações é compreender que as crianças e adolescentes disponíveis para adoção são frutos da questão social do Brasil. Então, há um mito de que lá na instituição de acolhimento vai ter crianças que foram colocadas lá, mas esse mito ele não consegue alcançar como essa criança chegou aí. Todas as vulnerabilidades, todas as violações que conduziram a criança a estar nessa situação de acolhimento institucional. Então, a primeira coisa a se pensar é que criança em instituição de acolhimento é criança onde o Estado falhou, né, nas suas políticas públicas e no seu dever de proteção. Ele falhou enquanto a gente não tem uma família que tem capacidade de dar conta dessa criança, por questões econômicas, questões de saúde, questões educacionais, né? Então, todas essas falhas conduzem justamente ao acolhimento institucional. Então, essa criança, ela é histórica e faz parte dessa questão social, que é o nosso objeto de trabalho no serviço social. Então, elas não brotam do nada, elas brotam justamente de uma vulnerabilidade. Então, é uma criança que já traz um histórico de vulnerabilidade, né, que pode estar atrelado a violências, o abandono, né, de acordo com cada história que ali perpassa ao longo da vida dessa criança. Pode passar. E o que é essa questão social, né? Podemos dizer que é o conjunto das expressões que se destinam às desigualdades sociais manifestadas no cotidiano da vida social de indivíduos. E na adoção, as expressões de manifestações conduzem ao acolhimento institucional. Então, essas expressões da questão social, eles vão justamente encaminhar a gente para a questão do acolhimento institucional. Então, aquela criança, aquele adolescente que está lá, é uma criança que veio
de vulnerabilidades, de rupturas e de falência de nossas políticas públicas, né? Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 93, as crianças e adolescentes, elas devem ser acolhidas, mas o acolhimento institucional é uma medida excepcional, né? Alguém falou aqui sobre a questão dessa questão da medida, né, da vinculação, da burocracia, do processo. Então, esse acolhimento institucional, ele é transitório. O grande objetivo de quando a criança ela está numa instituição de acolhimento, não é que ela vai para a adoção. Há um grande mito social de que toda criança que está dentro da instituição de acolhimento, ela está disponível para adoção. E na prática não é assim que ocorre. Aquela criança ou aquele adolescente, ele pode chegar ali em diversas idades, geralmente não são as primeiras idades iniciais, né, esse primeiro ciclo de idade, e ali ele vai ficar na instituição, onde tem uma equipe técnica interdisciplinar, geralmente uma equipe mínima, composta por assistente social, psicólogo e pedagogo, onde vai fazer esse acompanhamento familiar com a tentativa de reextensão social, reextensão familiar. O grande objetivo do acolhimento, quando a criança ela está lá, é a tentativa de reextensão. Ah, Denise, mas é a tentativa de reextensão a qualquer custo? Não. A tentativa de reextensão quando há possibilidade técnica de ocorrer. Ou seja, a gente tem, por exemplo, a família extensa. Então, se não pode ficar com o pai ou com a mãe, dependendo da situação que ali ocorreu, essa criança pode ficar com sua família extensa. Então, pode ficar com o avô, pode ficar com a avó, pode ficar com tios, pode ficar com irmãos mais velhos e pode ficar até com uma pessoa que não tem um parentesco consanguíneo, mas que exerce um parentesco socioafetivo, que hoje, quando a gente vai ver um pouco do direito de família, é muito comum a gente ver várias decisões pensando nessa possibilidade do afeto, né, da aproximação socioafetiva. Então, é aquela pessoa que exerce um papel familiar com essa criança, mas que ela não tem disciplinado, por exemplo, a questão da consanguinidade, não é uma pessoa que é um parente. E aí eu queria abrir um parêntese para essa questão do socioafetivo, porque a gente fala muito da questão da adoção e a gente esquece, por exemplo, a nossa ancestralidade. Então, no Brasil, quando a gente pensa em afeto, quando a gente pensa em parentesco socioafetivo, a gente não pode deixar de esquecer as nossas heranças ancestrais africanas, né? Então, no continente africano, é muito comum essa aproximação socioafetiva, né, dos membros daquela comunidade, daquela cultura, independente do vínculo consanguíneo, onde o adulto, o idoso, exerce um papel central de proteção àquela criança e adolescente. Então, por exemplo, na região Nordeste, é muito comum a madrinha, né, a vizinha, que é como se fosse uma tia, e é aquela vizinha que acaba cuidando do seu filho quando você tem que ir trabalhar. Então, isso são vínculos, são formas de organização que a gente ainda traz dessa nossa ancestralidade, que é muito comum nas populações intimamente ligadas à ancestralidade africana e à ancestralidade indígena também, onde é muito comum também o zelo, o cuidado e a ausência do abandono de crianças e adolescentes. Não faz parte dessas comunidades um abandono dessas crianças e adolescentes, salvo em casos culturais muito específicos. Pode passar. E aí, quando a gente pensa no acolhimento institucional, né, de crianças e adolescentes, eu gosto de trazer 5 motivos básicos que, para a gente que é profissional de serviço social, a gente deve estar atento a esses 5 motivos básicos que geralmente estão ali na condução desse acolhimento institucional, que são a entrega voluntária, que alguém já falou aqui, né, que tem curiosidade de saber. A entrega voluntária é aquele momento onde aquela mãe, aquela mulher, ela procura a vara da infância e ela coloca que quer fazer a entrega dessa criança. A entrega voluntária, ela está no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é crime. Na verdade, é a forma correta de se entregar um filho para adoção.
onde essa mulher ela vai ser ouvida em juízo, através do juiz, através do Ministério Público, ela vai ser também acolhida junto à equipe técnica, geralmente, na minha experiência, pelo menos na minha comarca, né, essa mulher ela é acolhida, a gente conversa, a gente acolhe, a gente escuta, porque geralmente quando uma mulher está em uma situação de grande vulnerabilidade social, ela não consegue pensar nas estratégias e nas possibilidades para dar conta daquela situação. Em geral, são mulheres que estão com a maternidade sozinhas, né? Então, são mulheres que acabam arcando com toda a responsabilidade da maternidade. Em geral, são mulheres também afrodescendentes e que não conseguem ter um apoio de nossas políticas públicas para que garanta que ela tenha e continue tendo acesso à sua família. Então, em um ato, muitas vezes, de amor, onde ela espera que essa criança tenha um futuro melhor, ela abre mão dessa criança ou desse adolescente para que outra família cumpra com o seu papel. Geralmente são atendimentos difíceis. Poucas vezes eu tive a experiência de uma mulher estar entregando essa criança e estar bem. Geralmente ela não está nada bem emocionalmente. Então, sempre é um trabalho bem difícil que precisa também do suporte do profissional de serviço social ou de psicologia, certo? Uma vez feita a entrega voluntária, essa mãe ela tem 15 dias para o arrependimento. Antes a gente não tinha esse prazo legal, ficava a cargo, né, do magistrado, de como ele poderia fazer, e ele poderia até imediatamente disponibilizar essa criança para adoção. Mas, no caso, hoje, a gente tem algumas alterações do estatuto, algumas complementações, mais ou menos há 3 anos, a gente tem esse prazo legal, que a criança ela vai ficar acolhida na instituição de acolhimento, e passado esses 15 dias, se essa mulher não retorna, né, se ela não se arrepende, aí sim essa criança ela vai ser disponibilizada para adoção. Por isso que é muito importante a acolhida, né, e a conversa, o diálogo com a equipe técnica. É quem vai, de fato, também estar conduzindo esse processo, orientando, explicando que é algo irreversível, né, uma vez feita, né, passando esses 15 dias, ela não tem mais possibilidade de ter acesso a essa criança. E aí você me pergunta, sim, e aí ela me aparece no 16º dia e a criança já foi entregue. O que faz? Não tem o que fazer. Ela pode peticionar, ela pode constituir advogado, qualquer pessoa pode. Agora, muito possivelmente, ela já perdeu esse direito. Por isso tem que ser algo com muita reflexão com essa mulher. Em alguns casos, a gente consegue fazer, por exemplo, a condução para a assistência social, para as políticas básicas, para o acolhimento, muitas vezes. Essa mulher, às vezes, precisa de um acolhimento conjunto dela com a criança. Então, é importante que essas políticas elas funcionem para dar esse lastro para essa mulher. Então, nesse momento de acolhimento, né, também pode ocorrer também outros direcionamentos com o objetivo de que essa mulher possa continuar com essa criança. O abandono em via pública é outra forma também, né, quando essa criança ela é descoberta em via pública, né, um abandono que é chamado de abandono de incapaz, esse sim é crime, e quem faz, né, pode ser responsabilizado. Inclusive, quando há um abandono em via pública, geralmente nas cidades todo mundo fica sabendo, porque aparece na televisão, mas que há também uma investigação civil de 30 dias para ver se acha quem é essa família. Alguns, às vezes, me perguntam, sim, Denise, abandonou, ainda vai procurar a mãe? Sim, porque a criança ela não tem só mãe, ela tem um pai, ela tem uma avó, ela tem um tio. Existem outros membros na família e o objetivo sempre é manter a criança no seu núcleo familiar. Ela só sai do seu núcleo familiar realmente quando não tem possibilidade. Então, eu já presenciei assim entregas de que a mulher faz a entrega e o pai da criança não sabe e deseja estar com essa criança, ou os avós desejam estar com essa criança, embora a legislação é bem clara que a mãe é que tem esse controle de fazer essa entrega. Então, é importante que, na questão do abandono, né, a mãe que faz essa condução, mas que a questão do abandono ele tem que passar, sim, por uma investigação, né, da Polícia Civil para saber se acha essa família. Uma vez não achado, passado esse período de investigação, aí essa criança, sim, vai ser conduzida também à adoção.
Violência familiar, nos casos de violência familiar, geralmente com a intervenção do conselho tutelar, onde essa criança ela é retirada da instituição de acolhimento, ela é retirada da família e é levada para a instituição de acolhimento, e lá a equipe técnica vai fazer o seu acompanhamento, e só mais para frente, depois do acompanhamento da equipe técnica, que a gente vai saber se vai ter ou não possibilidade de reinserção familiar. Negligência familiar, que é muito comum, por exemplo, as crianças que ficam em via pública, sinaleira, às vezes a escola também sinaliza aquela criança que aparece na escola sem se alimentar, suja, não dormiu direito, a gente vê que não tem um adulto conduzindo essa criança, então é uma possibilidade também de retirada desse núcleo familiar. E as diversas vulnerabilidades sociais que a gente aqui tem, né? Por exemplo, o uso excessivo do álcool, drogas, né? A pessoa em situação de rua. Então, todas essas vulnerabilidades, né, conduzem justamente à questão da institucionalização. E aí volto novamente ao recorte étnico-racial, onde a gente vê que essas famílias, né, fazem parte de um território em geral, que é o território que historicamente passa por diversas vulnerabilidades, que são as comunidades, as favelas, os bairros menos assistidos pelo poder público, que historicamente tem todas essas dificuldades de vulnerabilidade social, que faz com que essa família, essa mãe, ela não consiga dar conta dessa criança, certo? Então, esse é um pouco do quadro da questão da vulnerabilidade, das questões que podem ocasionar esse acolhimento institucional. Pode passar. E aí eu trago um pouco, né, como eu falei para vocês, eu tenho sempre trazido essa questão do recorte étnico-racial, porque de quase 20 anos trabalhando com a questão da infância, é um recorte pouco dado. E a gente percebe que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com as crianças e adolescentes institucionalizadas, hegemonicamente são crianças pretas e pardas, e que tem a ver com todo esse histórico que eu já trouxe para vocês desde o processo de colonização do nosso país. Então, a minha defesa, a forma que eu penso a questão da adoção, é uma adoção étnico-racial, né? Numa perspectiva afrocentrada, decolonial e antirracista, que são recortes que, geralmente, quando a gente pensa a adoção, ele não é trabalhado, principalmente no Poder Judiciário, onde é uma instituição que a gente sabe que as relações de poder são fortíssimas, e o recorte étnico-racial ele fica, na verdade, envolvido com os recortes relacionados à questão jurídica, né? E aí a gente esquece quem é essa criança que está ali disponibilizada. Pode passar. E aí, antes da gente dar continuidade, eu queria passar um vídeo que eu acho bem interessante, que fala um pouco dessa família interracial. Vamos ver se vai rodar aqui. Uma das grandes perguntas que as pessoas que se habilitam enquanto o vídeo não roda se faz é: como eu vou adotar uma criança que é diferente da minha etnia? Então, vamos ver esse vídeo, por favor. Eu tive o privilégio de viver 3 partos bem diferentes, que o primeiro foi cesárea, o segundo foi normal e o terceiro por adoção. E a emoção e o instinto de mãe, ele é igual. Na realidade, a gente sempre pensou na adoção, a gente sempre achou essa ideia bacana e era um projeto nosso. A única coisa que a gente escolheu é que fosse uma menina, porque nós temos 2 meninos. A gente sentiu que era hora de ser pai e mãe, né? Novamente, né? A gente sente no coração aquele desejo, né? Para nós não importava se ela fosse recém-nascida ou até tivesse uma idade. E a nossa surpresa foi quando houve o telefonema, né? Que a assistente social disse para nós ir lá ver a menina, né? E aí eu liguei para minha mulher e aí eu até brinquei com ela. Ela achou que era brincadeira minha. Digo, não, mas é verdade. Ela disse que é nossa, nós podemos ir lá ver e tal.
Aí foi aonde que nós fomos ver a Fernanda, né? E eu fui direto naquele berço. Aí a moça que estava cuidando lá, a monitora, ela disse assim, não, é essa aí que é a bebê que está para adoção. Aí só desabei, né? Era uma bebê muito linda, ela tinha um queixinho furadinho, assim. E aí o instinto materno ficou enorme, né? Eu não sabia se ria, se chorava, a emoção foi muito forte. Quando chegamos, a vizinha já trouxe um berço, o outro trouxe outra coisa. Tudo montadinho na mesma hora. Na hora que ela chegou em casa, eu senti que eu tinha dado à luz a mais um filho. Quando a gente tem filhos biológicos, acha que os filhos biológicos são os principais, né? E não, na adoção, como nos filhos naturais da gente, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. No colégio eles perguntam, como é ser adotado? Eu digo, é normal, porque a gente é filho também, né? Sempre digo que não fomos nós que adotamos a Fernanda nos adotou, né? Porque ela preenche todos os dias da nossa vida, né? Ela é uma filha iluminada, assim. Ela é uma criança saudável, alegre, ela proporciona muita alegria na nossa casa. Ela vai muito bem na escola, ela tem criatividade, ela é um orgulho mesmo. Eles gostam quando eu faço eles rir. Eu também, quando eles me fazem rir, quando eles me fazem feliz. Onde o pai vai, ela vai junto. Ele é o protetor dela. Acho que já foi protetor dela em outras encarnações. A minha mãe é bem tranquila. Ela gosta de arrumar meu cabelo. Eu percebo que ela me trata com amor, carinho, amizade. Eu sempre sonhei em ter uma filha para poder arrumar os cabelos, comprar tic-tac, rabicó, essas coisas. Ela já é linda, ela vai ficar... A gente procura fazer ela cada vez mais bonita, né? Eu sinto que eles me tratam como tratavam meus irmãos quando eles eram pequenos, porque minha mãe me contou como ela tratava eles, então eu acho da mesma forma como ela me trata. Se ela fosse minha filha biológica, acho que não seria tão igual, porque ela tem assim um cuidado com os sobrinhos, como eu tinha com os meus irmãos. Eu acho que isso é a composição da família mesmo, né? Como meu pai sempre diz, a gente é uma família simples, mesmo assim a gente tem bastante amor e carinho no coração. Ela é uma criança que ela gosta das pessoas, ela ama as pessoas, ela respeita as pessoas. E isso dá orgulho pra gente como pai, entendeu? E a adoção não é um ato de caridade. A adoção é aumentar a sua família. E é gratificante demais. Tu ouvir assim, tua filha é bacana, tua filha é uma menina muito educada. Eu acho que isso é o presente, né, de retorno que a gente tem. Eu não tenho para dizer muita coisa, mas eu sinto que isso significa muito para eles. Quando eu crescer, eu acho que eu vou adotar também. Daniel está falando aqui que está emocionado, né? Realmente. Então, até respondendo, né, o quesito que vocês colocaram sobre a questão da vinculação com a família, como é que ocorre, eu sempre coloco que os vínculos, eles são socialmente construídos, né? Então, ninguém nasce filho, mãe, pai. Então, esses vínculos, eles são socialmente construídos, e aqui ficou bem claro, bem evidenciado, né, que essa família, ela surge primeiro do desejo. Então, um dos motivos, uma das perguntas, né, que o serviço social sempre faz para a família, né? Por que adotar? Que eu sempre faço, por que adotar e por que adotar agora, nesse momento. Ou seja, para que a família ela expresse a sua motivação. Para que você quer adotar? Por que você quer adotar? Aqui ela falou bem evidenciado, né? Adotar é ampliar a família. Adotar não é caridade. Porque muitas vezes são inquietações que até mesmo o senso comum da sociedade traz para a gente, né? É melhor que a criança ela seja adotada do que fique na instituição de acolhimento. Negativo.
Nem sempre. E a gente, enquanto profissional de serviço social, não pode ter esse senso comum em cair nessa armadilha. A instituição de acolhimento tem um objetivo de proteção transitória. Ela não cumpre com os papéis sociais, por exemplo, de uma família. Tem diversos papéis e situações que a gente só aprende no bojo da família, né? Então, essa pessoa, esse casal, esse indivíduo, ele deve estar predisposto na sua motivação a vivenciar o papel materno e paterno. Porque quando ele está predisposto, ele sabe toda a jornada que vai vir junto com a criação de uma criança. Então, a criança chora, a criança faz xixi, a criança faz birra, a criança precisa acordar de madrugada, a criança precisa de uma série de necessidades de sobrevivência e de motivação dessa família para que ela, de fato, cumpra com seu papel. Quando ela chega para a gente, tem outros motivos que não é esse, de vivenciar o papel paterno e materno, essa adoção acaba não sendo exitosa no futuro. Porque toda aquela demanda que a criança vai trazer para aquele indivíduo, para aquela família, ele acaba não cumprindo. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, das mães quando estão amamentando, né? Grande parte das mães. Tem mães que se preparam para o seu aleitamento, né? Que vão ver como vai aleitar, né? Acordam de madrugada, aleitam, é cansativo, está exausta, mas persiste no aleitamento porque ela escolheu vivenciar aquele papel materno naquele momento da vida dela. Então, o acolhimento é da mesma forma, né? O acolhimento, a construção do vínculo através da família é da mesma forma. Então, essa motivação, ela deve ser uma motivação, de fato, para vivenciar esse papel materno e esse papel paterno, tá joia? Eu vou passar um outro videozinho também, que eu queria socializar com vocês. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar e de repente uma menina começou a me olhar. E já aquilo doeu meu coração, né? Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, querer, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs. Elas podem ir? Saltar de 2 filhos para 6, né? Triplicar o número de componentes da família não era coisa fácil de se fazer. A responsabilidade é muito grande. Tu fazer uma adoção que não seja planejada, que seja uma coisa traumática para a criança, é pior do que tu não adotar. Inicialmente era a ideia de uma adoção, mas eu me vi na situação que eu não podia deixar essas crianças lá. E ali já tinha uma outra família, e as 4 eram uma família. Então o melhor de tudo para dar certo era que a gente unisse aquela família a essa outra família que estava disposta a adotar. Nós não somos ricos, não temos poder financeiro, não somos economicamente bem-sucedidos, mas nós temos uma coisa que a gente pode dividir com quem está precisando, que é o amor. Não tem outra palavra, assim, porque eu acho que o amor, ele supera tudo, né? A gente consegue, com amor, resgatar outros valores que muitas vezes, assim, a gente nem lembra, mas está tudo ali dentro, sabe? Porque quando tu adota uma criança, 4 crianças, 3 crianças, sei lá, tu estás dando amor que é incondicional. Ou seja, tu amar o filho que é teu, biologicamente, é uma coisa normal. Agora, tu amar o filho de outro, né? Não foi somente nós que escolhemos estas crianças que estavam lá, nós fomos também escolhidos por eles, né? Porque hoje é a família que é, porque eles acreditaram nessa família que eles escolheram também. Lá na Casa Lar, as pessoas acho que só importavam com a idade, e foi muito impressionante de a minha mãe ter coragem de adotar várias meninas, ainda mais com idades diferentes. Nós não exigimos que eles nos chamassem de pai e mãe,
nós não exigimos o amor em troca, né? Isso aí foi acontecendo, naturalmente, foi acontecendo. E hoje a gente sente que isso aí é uma coisa natural deles, né? Já tive experiências de não ter um pai e uma mãe, então ter de novo, além de ser bom, é muita sorte. Eu senti que eu tinha uma família de verdade na hora que eu comecei a chamar eles de pai e mãe. Foi maravilhoso, assim. A decisão da adoção muitas vezes é um ato espontâneo e natural, na hora que o teu coração bate mais forte, o teu olho brilha. E essa decisão que a gente tomou foi de não separar as irmãs. E eu vejo que elas são fortes hoje justamente porque elas sabem onde estão todas. Elas sabem que são amadas, elas sabem que tem alguém que se preocupa com elas. O que eu quero passar para eles, na realidade, é o que eu aprendi com os meus pais, né? Os meus pais, eles me ensinam bastante dar valor àquilo que você tem, sabe? Aquilo que você constrói, né? Que tem que sempre ir atrás dos seus objetivos, estudar para ser alguém na vida. Hoje a gente luta muito pela educação deles. A Elô, que está fazendo o terceirão, ela vai fazer o vestibular para odonto. A Ana quer fazer direito para ser juíza. Dá vontade de sair falando para todo mundo que filhos maravilhosos que eu tenho e quanto que vale a pena adotar. Porque você não precisa esperar um filho, mas sim conhecer um filho. Lá dentro de um orfanato tem crianças que querem ser amadas. E essas pessoas que têm um amor para dar, por que elas não dão? Acho que amor de mãe e de pai não tem um outro igual. A minha família vai fazer 6 anos que ela é desse tamanho. E 6 anos é pouquíssimo tempo. Os laços de família, eles vão se fortalecendo a cada dia. A gente faz mais os programas que cabem no nosso dia a dia, assim, de diversão, de correr na praia, de jogar bola, de fazer piquenique, de pescar. Coisas que não precisam investir muito dinheiro e eles jamais vão esquecer. Às vezes não investimos nada de dinheiro, pegamos pacote de bolacha, botamos numa mochila e vamos todo mundo e é bem divertido, assim. São gestos simples do teu dia a dia que tu vai acumulando riqueza dentro de ti, né? Pronto, esse outro vídeo também eu acho ele super bacana, né? Porque ele traz justamente um grupo de irmãos, que é uma das grandes perguntas que são feitas, né? Quando se tem grupo de irmão, o que é que se faz? Bem, a legislação, ela coloca que ali já é um núcleo familiar. Então, do Estatuto da Criança e do Adolescente para cá, não é mais possível fazer a separação desse núcleo familiar. Então, quando uma pessoa adota, ela vai adotar todas aquelas crianças. Lembrando que quando a pessoa está em processo de habilitação, que a gente vai ver no nosso próximo encontro, ela preenche um formulário e nesse formulário ela coloca o perfil da criança que ela deseja para adoção. Então ela diz a idade, a etnia e cor, se aceita grupo de irmãos, então ela coloca todos esses detalhes. Então essa família é uma família que surge, né, justamente um grande núcleo de irmãs ali, né? E é uma coisa que eu também trago sempre para a questão das famílias, é que, embora seja um núcleo familiar maior, mas a experiência que a gente tem é que quando é mais de uma criança, isso também fortalece a construção desse vínculo, né? Porque ele não está ali sozinho. Então, isso também pode ser um fator positivo na construção dos vínculos, e claro que vai depender também da história de vida de cada criança, né? De como as coisas ocorreram. Vamos passar? E aí eu trago um pouco a questão da adoção em números, né? Minha orientadora do mestrado sempre fala de que quando a gente tem um tema difícil, onde socialmente as pessoas não acreditam no que a gente coloca enquanto técnico profissional, né? A gente pode recorrer aos números, porque os números, para essas pessoas, são questões concretas, mas que dá maior
visão a quem acaba não tendo um aprofundamento com o tema. Então, eu trago alguns números que eu acho bem interessante para a gente pensar de onde vêm essas crianças, né? Pode passar. E aí eu trago a questão da adoção aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem em torno, lembrando que esses dados são flutuantes, né? Então, já deve ter um número maior. Então, a gente tem disponível para adoção 4.963 crianças disponíveis no Sistema Nacional de Adoção, SNA. Antes a gente tinha Cadastro Nacional de Adoção. Hoje a gente tem um Sistema Nacional de Adoção. Qual a diferença? A diferença é que quando a gente tinha um cadastro, nesse cadastro só tinha as informações pertinentes à adoção. Hoje a gente tem os dados, por exemplo, de acolhimento institucional, a gente tem outros dados que a gente consegue pensar essa criança em todo o sistema quando a gente pensa em infância e juventude nas medidas protetivas, certo? Então, do total, 2.692 não têm irmãos, desse total de 4.000 e pouco. Quanto ao gênero, né, a gente tem 53,6% meninas e 46,4% meninos. Geralmente, sempre dá quase que metade, mas geralmente a gente tem sempre um pouquinho, um número maior de meninos. Dessas crianças, 673 têm até 3 anos de idade, e as outras, 1.123, têm acima dessa idade. Uma das questões que as pessoas perguntam, que alguém também colocou aqui, né, por que nas instituições de acolhimento a gente tem um número tão grande de crianças esperando, isso tem muito a ver também com a questão do perfil desejado para a adoção. No Brasil, o postulante à adoção, ele pode escolher qual o perfil que ele deseja para a adoção. Ele simplesmente não se coloca lá no cadastro e a criança que chegar é a dela. Ela tem um perfil. E esse perfil, muitas vezes, acaba fazendo também com que essa pessoa ele acabe ficando esperando mais tempo. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão do perfil, podem ir no meu Instagram, Adoção Sociojurídico, que lá eu tenho algumas postagens falando da questão da adoção em vários países, como é que funciona. No Brasil, a gente pode escolher esse perfil. E nessa escolha, em geral, as pessoas optam em crianças entre 0 e 2 anos. É a idade que mais tem pessoas cadastradas e que se interessam. Quando avança um pouco, ela avança até os 5 anos. E quando a gente vai ver o Cadastro Nacional de Adoção, ou seja, o Sistema Nacional de Adoção, a gente verifica que a maior faixa etária que a gente tem é entre 7 e 17 anos. Então, a gente tem um número grande de pessoas cadastradas, sim, mas a gente não tem um número grande de pessoas cadastradas para o perfil real da criança que está disponível para adoção. Rebeca, coloca o Instagram aqui no chat, por favor. E aí, dessas crianças que a gente tem disponíveis para adoção, que eu sempre digo que é a criança real, que não é aquela criança que está sendo idealizada, porque o que é que ocorre muitas vezes é que a pessoa que deseja adotar, o postulante, ele tem um perfil idealizado, ou seja, ele quer uma menina que pareça com ele quer uma menina que seja branca ou parda, ele quer uma menina, e aí fica difícil da gente achar essa criança dentro de todos esses itens. Lembrando de que quando eu tenho uma criança disponível para adoção, a gente tem que ver essa série de perfis. Então, não é só a criança que está lá disponível para adoção. Você tem que ver também a questão desse perfil. Então, qual a idade que a pessoa quer, qual a etnia que a pessoa quer, qual o gênero que a pessoa quer, se aceita grupos de irmãos ou não, se aceita crianças só da sua comarca ou de todo o país. Então, isso também interfere no seu perfil. Aqui eu estou mostrando um pouco o meu Instagram, que é o Adoção Sociojurídico. Tem bem lá embaixo, na parte vermelha, se vocês forem procurar, tem algumas postagens falando justamente sobre a questão da adoção em diversos países. Então, a gente vai ver que, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala que aqui no Brasil é super burocrático essa espera, a gente vê que, na verdade, quando a gente vai ver
essa adoção nos outros países, a gente vê como no Brasil é super flexibilizada quando a gente compara a outros países. Não é à toa que populações de pessoas de outros países acabam buscando outros países que não são os seus, para adotar, né? Por isso que a gente vê muita adoção internacional, né? Muita adoção falando justamente em outros países, porque os critérios são critérios bem mais amarrados. Então, por exemplo, tem países que você não escolhe o perfil. Tem países que você fica mais de 10 anos na fila. Tem países que o processo de adoção, por exemplo, ela é paga. Você tem que pagar uma agência para fazer o processo de adoção e não é barato. Não é barato. Em torno de R$50 mil, R$60 mil, dependendo do país, né? Tem países que fazem diversas outras exigências. Por exemplo, tem países que têm uma exigência com a idade. Aqui no Brasil, você pode adotar, contanto que você tenha 18 anos, a diferença de 16 anos entre adotado e adotante. Não tem limite de idade. É a equipe técnica que vai fazer essa avaliação se essa pessoa tem ou não condição de estar com essa criança. Mas tem países que com 47 anos você não pode mais adotar. Se você não adotou até aquele período, você não tem mais como adotar. Tem países que exigem, por exemplo, que você tenha casa própria, uma série de outras exigências e custo e espera que também envolve. Então, no Brasil, a gente tem um sistema bem diferente do que a gente vê de outros países. Então, o que é solicitado no Brasil, que foi sobre a questão dos procedimentos técnicos, né, dos procedimentos para adoção, precisa ter essa idade de 16 anos de diferença entre o adotado e o adotante. Se você for núcleo familiar casado, você tem que comprovar o seu vínculo, que não precisa ser casado no papel, mas que você tem uma união estável ali junto com aquela pessoa. No Brasil, os casais homoafetivos podem adotar, né, desde o período do ministro Joaquim Barbosa, foi naquele período histórico, onde a família, né, na verdade, foi feita uma reorganização sobre a questão dos casais homoafetivos, onde é considerado família não só um homem ou uma mulher. Então, a família pode ser composta também por pessoas do mesmo gênero. Então, a partir daí, quando a gente coloca que a família também é composta por pessoas do mesmo gênero, a gente traz uma sucessão de direitos, né? E essas sucessões de direitos, um desses direitos é o direito à adoção, onde esses casais homoafetivos podem adotar, passam tranquilamente por todos os procedimentos, né? E esses procedimentos são as mesmas etapas, igualitariamente, independente de ser casal homoafetivo, de ser solteiro, da idade, não há distinção dos procedimentos de acordo com o seu gênero ou com o seu arranjo familiar, certo? Não é papel do Estado, na nossa legislação, fazer isso. Rebeca está lembrando aqui que quem quiser tirar o print, pode tirar o print, marcar lá no Instagram, curtir, que a gente também vai socializar. Vamos para o próximo. E a adoção aqui na Bahia. Eu trouxe o recorte daqui da Bahia para vocês terem um pouquinho de base de como ocorre nas diversas áreas. Então, disponíveis, por exemplo, para adoção na Bahia, que é uma cidade, que é um estado super grande, a gente tem em torno de 164 crianças disponíveis, sendo 100 meninos e 64 meninas. Então, esses é os que estão lá disponíveis. Lembrando que esses números são flutuantes, né? Todo dia entra e sai criança nas instituições de acolhimento. Então, há 101 crianças em processo de adoção, ou seja, que já estão ligadas a uma família, nesse momento, sendo que 54 são meninos e 47 são meninas. Então, 83,5% das crianças disponíveis não têm problema de saúde, enquanto os outros 16,5% têm problema de saúde, certo? E quanto à etnia e cor, novamente a gente vê aqui que 72% são de pardos, 16,5% são de pretos e 6,1% são de brancos. Ou seja, a gente tem quase que 94% de crianças afrodescendentes disponíveis
para a adoção. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, no Sistema Nacional de Adoção, a gente vê que, por exemplo, em torno de 6 a 4% é o número de famílias que aceitam, por exemplo, uma criança preta. Então, aí fica novamente aquela pergunta, por que a conta não fecha, né? Então, quando a gente vai ver diversos fatores, isso contribui para que essas crianças acabem também ficando dentro das instituições de acolhimento. E aqui em Salvador, né, que é uma cidade que hegemonicamente tem um recorte racial muito grande, né? A gente tem disponíveis para adoção brancas 10,44, pretas 25,82 e pardas 63. Juntando pretas e pardas, que tecnicamente é a mesma coisa, nós temos 89,56% de crianças afrodescendentes disponíveis para adoção. Então, esse recorte é super importante para quando a gente está no processo de entrevista com essas famílias, a gente também faça um momento de reflexão, porque o tempo de espera também vai estar atrelado ao perfil que essa família escolhe, né? E se ela está preparada para uma criança de etnia diferente da dela, uma criança afrodescendente, o que é que ela pensa, se ela já refletiu sobre isso, porque a gente tem um número muito maior de crianças nesse perfil. Essa é a criança real que a gente tem disponível para adoção, certo? E claro que cada um tem a sua idealização, mas cada um tem que saber também o preço dessa idealização, e que nem sempre a gente vai conseguir atender a essa idealização. Então, eu sempre digo que quem vai adotar, ele tem que fazer um novo planejamento de sua família, ou seja, aquela família por via natural, biológica, que se pensava, ela não é possível. Então, tem que se pensar esse projeto adotivo. Esse projeto adotivo ele tem que ser reconstruído. E essa reconstrução perpassa também compreender que criança é essa que está disponível para adoção, que criança é essa que chega na instituição de acolhimento, que demandas são essas que essa criança e esse adolescente traz nesse acolhimento institucional. Então, a pessoa que deseja adotar, esse postulante, ele tem que ter realmente essa reflexão frente ao seu projeto adotivo de construção dessa nova família, que vai chegar por via da adoção, não vai ser mais por via biológica e natural. Pode passar. E aí eu trago alguns recortes, né, para a gente fazer uma reflexão sobre alguns recortes desse perfil étnico-racial, né? Então, na região, por exemplo, do Nordeste, a gente viu ali que 72% são pardos e 11,5% são pretos. A gente tem um total de 83,5% de crianças afrodescendentes. Isso na região Nordeste, pegando todos os estados. Pode passar. Na região Centro-Oeste, a gente tem 74,7% de crianças pretas e pardas. Novamente, hegemonicamente, o recorte étnico-racial. Isso novamente dialoga com a gente que essa vulnerabilidade social de acolhimento institucional está muito correlacionado à etnia, cor, e que está muito correlacionado à história da questão do negro do nosso país. Pode passar. Região Norte. A região Norte, a gente tem 72,3% são pardos e 9,2% de pretos, tendo um total de 81,5% de crianças afrodescendentes. Isso na região Norte. Na região Sul, que a gente pode pensar, não, na região Sul a gente vai ter um número menor, né, de crianças institucionalizadas, crianças negras, visto que a formação daquele povo é uma formação que a gente teve uma série de outros povos, né, da Europa e que colonizou o sul do país. Então, a gente tem cerca de 16% de pretos e pardos na região sul. Então, teoricamente, a gente vai ter um número maior de crianças brancas, né, de origem branca, nas instituições de acolhimento. Mas só que quando a gente vai ver o dado, não é isso que ocorre. Então, 34% são pardos, 11,9% são pretos, e a gente tem 45,9% de crianças afrodescendentes disponíveis para a adoção, certo? Então, mais uma vez, hegemonicamente, a gente tem um número maior de crianças pretas e pardas disponíveis para a adoção. Então, é algo que a gente deve refletir, né, as motivações que traz justamente esse recorte dessa população
nessa situação de vulnerabilidade nesse período da infância. Pode passar. E aí, sobre os pretendentes que aceitam crianças pretas ou pardas. Então, eu trago aqui, 32.625 pretendentes disponíveis, apenas 4.2 aceitam adotar crianças ou adolescentes negros. Né? Então, se a gente tem um universo de 80%, 80 e pouco por cento, 70% de crianças afrodescendentes, no entanto, a gente tem 4.2 que aceitam a criança negra. Então, as possibilidades para essa família, né, que não aceita, por exemplo, uma criança negra, uma criança afrodescendente, ela acaba também diminuindo e acaba também impactando no tempo de espera, né, dessa criança para esse processo de adoção. Enquanto apenas 21,8% aceita adotar crianças ou adolescentes pardos, que é muito pouco quando a gente pensa no perfil do que a gente viu aqui dos índices, né? Então, isso vai impactar diretamente no tempo de espera, porque o sistema, hoje ele é todo digital, né, uma vez cadastrado, e ele não vai cruzar os dados com dados que vocês não colocaram lá. Então, se o requerente ele coloca, eu só aceito uma criança branca ou parda, ele só vai cruzar branco ou parda. Se você diz, eu aceito só uma criança branca, ele não vai cruzar com as outras possibilidades, que seriam a criança preta, parda, amarela, indígena, ele não vai fazer esse cruzamento, certo? Pode passar. E aí, um pouco sobre a questão da entrega voluntária, né? Então, assim, as crianças e adolescentes que surgem para o Instituto da Adoção, em virtude dessas expressões que inviabilizam a questão do acesso a uma família, surgem muito da questão da entrega voluntária através da mulher. Essa mulher que a gente já viu aqui, que já passa por todo esse processo de vulnerabilidade, ela acaba perdendo essa capacidade de cuidar dessa criança e desse adolescente, e aí ela passa a fazer essa entrega voluntária com um grande objetivo de que essa criança ela tenha uma sorte melhor do que os outros membros da sua família. Às vezes é até a primeira criança, ela tem outras crianças, mas que ela não consegue cuidar de mais uma criança naquele lar, e ele acaba fazendo essa entrega voluntária na expectativa de que essas pessoas que vão adotar, esses postulantes para a adoção, possam dar uma vida melhor para essa criança. Principalmente, é muito dita a questão do acesso à educação, acesso à segurança, né? Então, pensado muito nessa questão de que essa criança ela não passe mais por privações. Muitas vezes, essas mulheres fizeram pré-natal, aleitaram essa criança na maternidade, mas que chegaram a essa entrega voluntária. A entrega voluntária, eu já falei que ela pode ser feita diretamente na vara da infância, mas ela pode também ser feita, por exemplo, nas maternidades. Então, pensar em criança, pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, é pensar também que em diversas áreas de atuação do profissional de serviço social, a gente deve ter domínio dessa legislação, porque a entrega voluntária pode ocorrer, por exemplo, na maternidade. Então, a mulher vai sinalizar para o assistente social ou para o psicólogo, onde essa equipe vai fazer a primeira abordagem com essa mãe, e depois, em seguida, ela vai comunicar à vara da infância, né? E a vara da infância vai fazer a sua abordagem também e fazer a retirada dessa criança. Uma vez a mãe, por exemplo, diz que não vai ficar com a criança, e dá todos os dados, tudo direitinho, ela já pode sair da maternidade e a criança permanecer. E aí, aquela equipe ali tem que entrar em contato justamente com a instituição de acolhimento, com a vara da infância, para que seja lavrado justamente, protocolado toda a documentação para que essa criança ela exista. Porque o que acontecia, por exemplo, em 1916? Não tinha esse protocolo. Então, quando a criança ela era entregue, quem estava lá na maternidade levava essa criança. Hoje, não. Tem uma guia de acolhimento. Essa guia de acolhimento vai dizer de onde veio essa criança, todas essas informações, e todo mundo ali do Sistema de Garantias de Direitos vai ter acesso a essa criança. Então, o juiz vai ver
então ele sabe que vai ter que fazer audiência, ele sabe que vai ter que cobrar da instituição de acolhimento. O Ministério Público vai ver, então vai também fiscalizar e acompanhar. A Defensoria Pública também vai ver, caso tenha alguma necessidade. Então, a guia de acolhimento, ela é importantíssima para que a gente localize onde está essa criança. Então, ela vai para a instituição de acolhimento, via guia de acolhimento, é feito também um registro civil, porque a criança tem que existir. Então, é colocado, sim, o nome dessa mãe, que lá na maternidade, né? O nome dessa mãe, tudo direitinho, sem o nome do pai, geralmente. É a primeira certidão, que quando ela é adotada, aí sim, essa certidão ela é modificada, e aí vai ficar o nome dos pais, né? Que vão fazer parte agora da vida dessa criança, certo? Então, a entrega voluntária, ela ocorre dessa forma. Cada instituição, na verdade, o que a gente observa é que cada comarca, cada município também tem uma forma de trabalhar a questão dessa entrega voluntária. Há algum tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, houve uma grande discussão sobre a retirada de crianças das mães em situação de rua. Então, em muitas comarcas pelo Brasil, estava ocorrendo isso. Quando a mulher ela ia parir na maternidade, só pelo fato de estar em situação de rua, essa criança ela era sumariamente retirada, acabando sendo uma certa violação ao direito da família, ao direito da criança, ao direito dessa mãe, porque a legislação coloca também que quando a família está em situação de vulnerabilidade, a gente deve acessar as políticas públicas. Então, ao invés de fazer a retirada, ela deve ser encaminhada, por exemplo, ao Conselho Tutelar, ela deve ser encaminhada à Secretaria de Assistência, para que os equipamentos sociais acompanhem essa família, e só depois, caso esses equipamentos cheguem à conclusão que não tem viabilidade de essa mãe ficar com essa criança, aí sim ela pode ser retirada dessa família, e isso tudo feito acompanhado, né, via Conselho Tutelar, e se tiver um processo na infância, via juizado, via juiz, via Ministério Público, via Defensoria Pública. Não é aleatoriamente que se tira um filho de uma pessoa, até porque o Estatuto coloca que, por questões materiais, ninguém deve perder a guarda de seu filho, já que a gente tem as políticas públicas que têm esse fim, certo? Pode passar. E aqui, finalizando, eu sugiro para vocês, né, esse livro de Perícia Social e Defesa de Direitos. Esse livro é um livro que eu sou uma das organizadoras, é um livro que tem um conjunto de capítulos compostos por 6 autores de 6 países, e que o que vocês têm da questão da perícia social sintetizados globalmente, vocês têm nesse material. Então, os principais autores no mundo que trabalham com a questão da perícia social, vocês vão ter nesse exemplar, que eu digo que é um exemplar assim, de cabeceira, que vocês devem ter para a sua prática profissional. Eu tenho um capítulo falando também sobre a questão da perícia social, a questão do parecer social, que vocês também podem achar nesse material. Tem um outro livro também, esse aqui, eu tenho um capítulo que fala da materialização do pensamento crítico na produção de documentos técnicos do serviço social, esse é o livro, e eu tenho um capítulo falando justamente sobre habilitação para a adoção, com recorte étnico, racial, e eu dou alguns indicativos para esse processo de habilitação. Esse capítulo eu vou mandar depois para a professora, para disponibilizar para vocês para a nossa próxima aula, no dia 31. O outro que eu gostaria de propor, algumas de vocês falaram aqui que gostaria de saber mais um pouco sobre a questão da entrega voluntária, e esse livro é um livro novíssimo, né, do professor Eduardo, que fala justamente sobre a entrega voluntária. Então, quem tem interesse em pesquisar, aprofundar, ele traz esse material, foi fruto do mestrado dele, onde ele fez um acompanhamento de uma série de mulheres que fizeram a sua entrega voluntária, e ele traz grandes reflexões sobre essa mulher, sobre a entrega voluntária, sobre esse perfil. Então, quem quer aprofundar,
Esse é o livro mais novo que, pelo menos, eu conheço aqui no Brasil, que trabalha sobre essa questão da entrega voluntária. E aí eu trago também para vocês esse podcast, né, da adoção sociojurídico, que é no meu Instagram, onde vocês têm um podcast justamente com o professor Eduardo, uma conversa comigo, uma entrevista, onde a gente discute um pouco sobre a questão da adoção de crianças, mas via entrega voluntária. A gente discute um pouco essa entrega voluntária. Então, quem tem interesse, corre lá, é gratuito, vai lá na bio, que a gente tem esse podcast. Lá também tem um segundo podcast que é falando de visita domiciliar, para quem tem interesse. Bem, colegas, chegamos ao nosso finzinho do nosso mergulho na adoção étnico-racial, numa perspectiva afrocentrada, decolonial e antirracista. Mas não se preocupe que não acabou por aí não. Quem tiver com dúvidas, eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês no meu Instagram, Adoção Sociojurídico. Vou deixar lá uma caixinha para a gente interagir e dar continuidade a esse momento de conhecimento, de aprofundamento. Espero que tenha deixado para vocês grandes reflexões, né? São nas reflexões que a gente acaba contribuindo com a nossa formação, contribuindo com o aprimoramento da nossa prática profissional e contribuindo com a melhor prestação do nosso serviço, né, frente aos nossos usuários. Então, espero vocês lá no Adoção Sociojurídico para que a gente possa dar continuidade à nossa interação. Forte abraço. Aguardo vocês.